11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava pandemia de Covid-19. Durante a declaração, o diretor-geral da OMS pontuou que os números de casos, de mortes e os números de países afetados deveria ser ainda maior nos próximos dias e semanas daquela época. E foi o que aconteceu. Recorde atrás de recorde. São mais de 2.000 mortos pela doença por dia no país. A corrida é pela imunização e as nações se unem para garantir o número máximo de vacinas contra o coronavírus. O TV Câmara Entrevista de hoje é sobre um ano de pandemia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje o biomédico, especialista em gestão de saúde e vice-presidente do Conselho Fiscal da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, Marcelo Cusatz, mais conhecido como Theo Cusatz. Um ano de pandemia, Theo, e a gente pensando que até junho do ano passado isso tudo já teria acabado. Seja bem-vindo. É um prazer enorme podermos estar falando aí com a TV Câmara de Jacareí e, infelizmente, num momento como esse, muito bem lembrado por vocês, de um ano de pandemia, um ano de restrições e com um cenário muito ruim nesse presente momento que vivemos, né? Sim, o cenário não é dos melhores, é até pior do que o ano passado, porque no pico da pandemia, né, considerado o pico da pandemia do ano passado, agora a gente está na pior fase, o país se tornou o epicentro aí, né, ficando na frente dos Estados Unidos em número de mortos, né, em número de casos também. E falamos de muita coisa, Theo, durante esse ano de pandemia e separamos uma nuvem das palavras mais usadas. Agora você vê uma arte bem bacana que a nossa produção fez. Claro, começando com a palavra vacinação. Mesmo lá no comecinho, quando ainda os médicos estavam estudando e tentando entender a doença da Covid-19, já se sabia que era necessária a produção de uma vacina, né, Theo? E vemos com muita tristeza o atraso do Brasil em relação aos outros países em administrar as compras por esse insumo. Você, Theo, como especialista em gestão de saúde, enxerga essa corrida pela imunização aqui no país como? Infelizmente, a falta de preparação, a falta de planejamento que o nosso país conduziu e conduz a pandemia, acabou evitando, infelizmente, que as doses e que o país se preparasse para que pudéssemos vacinar em larga escala como países de dimensões continentais como o nosso, como os Estados Unidos, está conseguindo vacinar. Os Estados Unidos foram mais de 50 milhões de pessoas já imunizadas, independente da vacina. Considerando, né, que as vacinas têm que passar por um processo mínimo de aprovação, em que etapas foram superadas devido ao momento de pandemia mundial, eu acredito que a gente fomos muito mal conduzidos. Não há um orquestramento entre o governo federal, o governo estadual e as cidades. Então, há muita dúvida sobre isso. O Ministério da Saúde, que deveria ser o grande orquestra da condução da pandemia, mal tem, ou desconheço, um comitê gestor de especialistas para conduzir as ações de combate à pandemia. E a vacinação está sofrendo isso. É uma pena, porque o Brasil sempre foi muito bom. O Programa Nosso Nacional de Imunização, PNI, ele é considerado um dos melhores do mundo. Ele tem uma ramificação nas cidades, um ordenamento muito bom. E, infelizmente, isso está sendo muito mal conduzido na pandemia e quem está acabando sofrendo isso somos nós, que estamos aí com menos de 5% da população alvo vacinada. E você bem pontuou, né? A falta de um comitê gestor, né? Ou seja, essa falta de administração, né, vindo do maior poder do país, da nação, né, da presidência da República. E a gente não pode deixar de falar nessa nossa nuvem de palavras, né, dos assuntos mais citados nesse ano de pandemia, que o combate, infelizmente, né, Theo, não é só contra a doença da Covid-19, mas também contra o negacionismo de muitos pela ciência. Esse fenômeno já estava acontecendo antes da pandemia, não só com o caso da Terra plana, né, que é muito famoso,
mas inclusive com a negação da eficácia de vacinas, como por exemplo a contra a poliomielite. Negacionismo, Théo, não é só uma opinião, é uma atitude que leva também à morte. Como que a gente pode encontrar meios de combater também essa crise ideológica? Olha, o brasileiro, nós somos muito sangue quente, a gente, né, a maioria de nós somos muito emotivos, somos muito impulsivos, nós somos um povo mais quente, né? E nós recebemos as notícias e somos, querendo ou não, direcionados conforme os líderes acabam passando essa informação para nós. Então, o negacionismo, como você muito bem colocou, das vacinas, não é só do coronavírus. Ele já vem de uma época. Eu pude ser secretário de saúde de Mogi das Cruzes durante 8 anos e pegamos alguns momentos difíceis da baixa adesão às vacinas, principalmente as vacinas infantis. Tivemos surtos de meningite. Então, há um movimento contrário à vacinação, seja por falta de informação ou seja por convicção que não é necessário vacinar. Mas, enfim, os resultados apareceram, volta da poliomielite, epidemias de sarampo, e isso acabou prejudicando agora no coronavírus, que é um vírus novo, que não existe um remédio. Aliás, existem poucas medicações para sarar doenças virais, né? Mas nesse caso o coronavírus é mais nova ainda. E como nós temos às vezes um presidente, né, que acaba de uma maneira ou de outra desmerecendo a vacina, não incentivando a proteção, são coisas diferentes. Querer manter o emprego, o comércio funcionando, de ter atitudes negacionistas, né, de ter um negacionismo. São coisas bem diferentes. Então, quando ele acaba dando esse exemplo, isso já pega essa camada da população que já estava meio na dúvida sobre vacinar. E aí nós temos algumas pessoas que, por incrível que pareça, ainda são contrárias à vacinação. Agora, os exemplos atuais, não vamos nem falar da história, os momentos atuais dos países que estão conseguindo se organizar e vacinar 40%, 50% da sua população, como por exemplo Israel, estão tendo os resultados de baixa contaminação, de baixa gravidade dos casos, pré-volta à vida normal. Então, assim, a ciência, ela acaba superando o negacionismo, mas a unificação de informação, de comunicação, de como isso chega para uma população do tamanho do Brasil é que tem dificultado um pouco as coisas aqui também. Então, a própria ciência se prova, né, que ela é fato, né, a ciência, ela tem toda uma metodologia, tem muitos estudos, muitos profissionais por trás, instituições gigantes por trás desses estudos. E Theo, a vacina, ela teve que ter uma mobilização mesmo da classe científica para poder produzir essas vacinas em um tempo sem precedentes, né? Me corrija se eu estiver errada, mas se eu não me engano, são 5 anos para poder produzir uma vacina, ou até mais, e essa vacina teve que ser produzida em um tempo recorde. E eu te pergunto, depois, né, das vacinas terem sido fabricadas, agora elas estão provando a sua eficácia, provando até que a Anvisa, né, declarou que a vacina da Coronavac ela é eficaz contra a nova variante, então ela é perfeita para a situação. Você, como biomédico, como estudante, né, você é muito estudioso, você sempre está lendo as novidades da área da medicina. Você acredita que daqui para frente, esse impacto que a pandemia trouxe, agora a ciência vai começar a correr e a produzir tecnologias para manter essa produção da vacina mais rápida? Olha, é uma questão bastante complexa, acho que tem mais de uma pergunta na sua colocação que foi muito bem explanada. Mas vamos lá, houve sim uma antecipação de fases devido ao momento que nós vivemos, né? Tem vacina que demorou 10 anos para ser feita, né? A Sociedade Brasileira de Imunização ela é muito bem organizada, eu li muitos artigos dela, que é a sociedade médica que orienta o país em questão das vacinas. Então, tem vacinas que demoraram 10 anos para serem produzidas. A vacina do H1N1, guardada as devidas proporções, que também o vírus H1N1, enfim,
o influenza A e B, que tivemos também tivemos uma pandemia, mas enfim, que também matou muitos brasileiros, principalmente em 2009, depois em 2015, salvo engano, tivemos uma proporção obviamente muito menor, também causa síndrome respiratória aguda grave e foi desenvolvida uma vacina. Também no tempo da vacina do H1N1 que nós temos que tomar todos os anos. Eu estou falando dela para a gente tentar fazer um parênteses, né? Até essa resposta do Butantan de que a vacina Coronavac protege das variantes é uma inicial. Tem um indicativo, um estudo bastante pequeno, mas que já mostrou que pode ser eficaz. Muita coisa vai mudar, muita informação, né? Nós temos aí hoje a inteligência artificial na saúde e ela ganhou 20 anos em um ano devido à pandemia. Então, existem gigantescos bancos de dados de sintomas, de doenças, de tratamento, de remédio que deu certo, que não deu certo, quando que entra, quando não entra, que nós estamos aprendendo a lidar com a doença. E a vacina, acredito que vai ser no mesmo caminho. Há muita possibilidade de ser necessário a atualização das vacinas anualmente. É uma possibilidade. Por quê? O início da nossa entrevista aqui foi exatamente por um ano, no mês de março agora, de viver a pandemia, quando a Organização Mundial de Saúde decretou. Um ano é tempo suficiente para o vírus já ter uma pequena alteração, que são as cepas. Muda um pouco, muda uma variável ali na estrutura do vírus. Os vírus, eles são micro-organismos muito simples, que dependem agressivamente de estar numa célula humana para se produzir, senão eles morrem. Então, o que eles aprendem? Eles vão aprendendo com o tempo, com exposição, com contaminação, a mudarem, para que o que se faz hoje de combate não os afete, não afete o vírus. Por isso é necessário de todo ano, talvez, pegar o vírus que está circulando, a amostra deles e atualizar as vacinas para que anualmente a gente possa ir nos protegendo das novas variantes ou das novas cepas dos vírus. Eu acredito muito que caminha para esse sentido. E se uma vacina como a Coronavac, que foi feita com uma amostra de vírus do passado, passado que eu digo há poucos meses atrás, mas que protege dos vírus circulantes atualmente, é um bom indicativo. Mas há uma possível necessidade de atualização das cepas do vírus. Em relação à informação, é um dia de cada vez, né, Theo, com essa pandemia, né? Todos os dias a gente tem uma novidade, né? Um estudo novo, né? Alguma descoberta também em relação à Covid-19. E, claro, a palavra mais utilizada, tema aqui do nosso programa de hoje, pandemia, Theo. Falamos de vacina, sabemos que precisamos ser imunizados para poder combater a doença, mas o que está faltando para existir uma perspectiva de saída dessa crise? Porque, como vamos falar no próximo bloco, a OMS declarou que não vê a possibilidade de imunização coletiva ainda em 2021. Theo, o que falta para a gente sair dessa pandemia? Olha, como nós dissemos anteriormente, o enfrentamento do Brasil deixa muito a desejar. Foram medidas, não medidas rasas, mas foram medidas genéricas, quando algumas vezes precisava estudar grupos de população, cidades, territórios de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos começar por exames. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo, né? Então, testamos pouco o coronavírus. E aí, às vezes, testamos muito mal, porque não fazemos o exame apropriado para o momento certo. E isso acaba prejudicando o conhecimento do desenvolvimento da pandemia. Então, o que acaba nos restando? Realmente, o desenvolvimento de medicações, a vacinação em massa, trazendo para o Brasil, né? Não tem outra maneira de a gente não produzir, não desenvolver, mas eu acredito muito que a gente vai ter acesso aí aos próximos meses de uma vacinação mais avançada, em questão de número de pessoas vacinadas. Então, não há outro caminho, a não ser a vacinação, torcer para a ciência descobrir uma medicação em que ajude a combater efetivamente o coronavírus quando as pessoas estão infectadas, testar mais e conhecer quem está imunizado, quem não está, realmente pega se você está imunizado ou não, quanto tempo a gente fica, nós que pegamos coronavírus, por exemplo, contamos com uma proteção ou não. Tem muita informação que o Brasil ainda não está organizado, ele precisa integrar as informações de saúde para entender a pandemia e combatê-la da melhor maneira. E uma outra que é simples, mas é muito difícil, é a disciplina de nós, da população. A disciplina de não aglomerar, a disciplina de saber que a doença é grave, a disciplina de usar a máscara correta, de lavar a máscara,
de lavar as mãos. Mas a população ela é muito simples, ela não tem dinheiro para comprar o álcool gel. É água e sabão. Água e sabão imuniza tão bem quanto o álcool gel. Então, levar essa informação, fazer com que as pessoas entendam, é um desafio quase igual ao tanto de conseguir vacina para vacinar a população, porque são medidas efetivas. Então, a autorresponsabilidade, de evitar as aglomerações, que todo mundo já sabe qual é a fórmula para fazer isso, a vacinação, conhecer melhor as contaminações, testar mais a população, eu acho que são 4 eixos inevitáveis para que a gente possa, ao menos, conviver melhor com o vírus até que o vírus suma, ou que a gente aprenda a conviver com o vírus, assim como a gente aprende a conviver com o H1N1. Né? Hoje já não assusta tanto o H1N1, porque as pessoas sabem, teoricamente, como evitar. O coronavírus, o grande dificultador dele, ele tem uma facilidade de transmissão muito complicada, que é a transmissão respiratória. Então, sem esses 4 eixos, eu acredito que a gente vai continuar ainda patinando um pouquinho no combate à pandemia. Falando de pandemia, não podemos deixar de falar de letalidade. Então, a letalidade do mundo, eu até anotei aqui para falar, hoje são dados de hoje, dados online, tá? O mundo tem uma letalidade de 2,2, né? Então, ou seja, para cada X pacientes infectados, 100 pacientes infectados, 2,2 pessoas morrem. No Brasil, de 2,4. No estado de São Paulo, 2,9. E Jacareí está com a letalidade de 2,4. É uma letalidade alta? Lógico que é. Cada paciente que morre, né, quando é da nossa família, é 100%. Mas comparado com o restante por exemplo, do estado de São Paulo, nós temos cidades ao redor aqui, Guarulhos está batendo 5%, o índice 5 de letalidade. Nós temos cidades que estão batendo 7 de letalidade. Ou seja, a cada 100 casos diagnosticados, 7 morrem. É muito alto. Uma cirurgia cardíaca, que todo mundo tem medo de abrir o tórax e operar o coração, o risco de falecer, se não tiver uma cirurgia marcada, eletiva, em que a pessoa não está descompensada, é de 1,5%. Então, nós estamos falando aqui de uma letalidade de 2, 3 cidades com 5, 6% de letalidade, e aí parece que a população, que a gente está anestesiado como consciência para se proteger, né? Então, acho que, na minha opinião, essa conscientização se destaca aí no combate à pandemia ou no que a gente espera aí de enfrentamento. A gente espera mais conscientização da população, mas eu sinto também, Theo, não sei se você vai concordar comigo, uma falta de propagandas mesmo que venha do governo, né? De propagandas de conscientização, de cartazes no transporte público, porque a gente fala de isolamento social, mas as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar o dinheiro, né? Levar comida para casa, então não tem como ela cumprir o isolamento social. Ela cumpre ali, levando o álcool em gel dela, a máscara, né? Mas assim, eu utilizo também o transporte público, eu não vejo cartazes, né, vindo do governo federal, do Ministério da Saúde, conduzindo, né, falando ali quais são as medidas, né? Você sente isso também? Eu não só sinto, como concordo 100% com você. Um agente público, um secretário de saúde, um ministro, um governador, o presidente é o nosso líder. Tendo votado nele ou não, a grande informação que acaba virando verdade para muitos de nós vem daí. Quando não há uma unificação dessa informação, informações repetidas do cuidado, de buscar a conscientização das pessoas, um empecilho tão grave como a própria doença. O agente público ele tem obrigação de se comunicar bem, de se comunicar ali de uma maneira alinhada, de buscar a imprensa e meios de comunicação, com a própria TV Câmara falando disso todos os dias, para que as pessoas busquem a sua conscientização. E nós não vemos isso, você tem razão, a gente não vê no governo federal. Assim como no massinho de cigarro tem lá, fuma, mas olha, pode acontecer isso com você. Sabe, os pacientes entubados, são graves, os próprios jovens se aglomeram, acham que não pega doença. 70% agora dessa nova aumento de casos aí são menores do que 50 anos. Tem paciente com 36 anos indo a óbito, seria uma comorbidade. Então ninguém sabe em quem o vírus vai se desenvolver grave e quem não vai. E realmente a comunicação seria uma grande arma, desde que estivesse alinhada, repetida e que chegasse aos 4 cantos do Brasil,
tem os agentes comunitários de saúde que podia levar de porta em porta essa informação, eu acho que nós teríamos uma conscientização melhor. E aí volto a falar daquelas decisões rasas, que é mais fácil decidir tudo de uma vez, porque não há uma disciplina. Restaurante. Qual é o problema de um restaurante amplo, que tem espaço, funcionar 35%, desde que respeitasse os 35% do distanciamento? Diferente de bar. Bar as pessoas acabam relaxando, uma abraça a outra, toma um drink, compartilha copo, e é muito complicado. Mas, por exemplo, estou usando os restaurantes só para falar um pouco do comércio. Se tivesse disciplina, conscientização, não tivesse que fiscalizar, porque o poder público não dá para fiscalizar todas as casas, todos os comércios. É conscientização. Né? Não dá para falar, mas a prefeitura fiscalizou, mas é a conscientização do comerciante. Então, se nós tivéssemos isso, tivéssemos medidas mais específicas, talvez a gente pudesse manter um pouco mais o emprego no comércio e uma pandemia um pouco mais controlada. Esperamos que a gente saia e consiga ter essa perspectiva de saída logo mais, né, Theo? Muito obrigada pela sua participação aqui no TV Câmara Entrevista. Espero que a gente possa se encontrar novamente com notícias boas, né? Se Deus quiser, eu tenho uma boa perspectiva aí que nós vamos ter bastante vacina, se Deus quiser, nos próximos meses, e que todo mundo vacinando aí, a gente comece a voltar um pouquinho a nossa vida normal, os comércios voltem a abrir, que a gente volte a ter um pouquinho de vida normal, e se tiver aí a honra de ter um Covid de novo, de falar um pouquinho aí do pós-Covid, da pós-pandemia aí com vocês, será um enorme prazer. Com certeza, esperamos ansiosos por esse programa. Muito obrigado. Até mais. Até mais. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre a crise da pandemia de Covid-19 que completa 1 ano. Dessa vez com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. A gente volta já.